Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a um grande bloco de estudos das funções exponenciais e logarítmicas. Vamos começar a falar das funções exponenciais. O objetivo do Postulados e Teoremas é oferecer aulas completas e detalhadas das disciplinas de Física e Matemática. Aqui na descrição do vídeo sempre há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Bom, vamos começar a falar hoje das funções exponenciais, mas antes disso vamos fazer uma revisão sobre propriedades das potências e dos radicais. Vamos começar pelas propriedades das potências. Propriedade 1. Produto de potências de bases iguais. Quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, basta eu repetir a base e somar os expoentes. Então, eu terei a base A repetida, N mais P, exatamente o que está aqui. Propriedade 2. A divisão de potências de mesma base. Então, quando eu tenho o quociente de potências de bases iguais, basta eu repetir a base e fazer a subtração dos expoentes, N menos P. Obviamente com A diferente de zero, porque eu não posso ter divisão por zero. Propriedade 3. A potência de um produto. Quando eu tenho uma multiplicação elevado a um expoente, basta eu distribuir o expoente entre os fatores da multiplicação. Então, A vezes B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Propriedade 4. A potência de um quociente. Quando eu tenho uma divisão elevada a um expoente, basta eu distribuir o expoente entre o divisor e o dividendo. E, portanto, A dividido por B elevado a N será A elevado a N dividido por B elevado a N. Nesse caso, com B diferente de zero, pelo mesmo motivo que eu expus aqui em cima. Essa divisão não pode ser uma divisão por zero. Propriedade 5. Potência de potência. Quando eu tenho uma potência elevada a um outro expoente, basta eu repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, A elevado a N elevado a P é igual a A elevado a NP. Potências de expoentes inteiros negativos. A elevado a menos N. Bom, aqui todos nós sabemos que nós temos aqui o denominador 1, tá certo? Então isso aqui é A elevado a menos N sobre 1. Aqui eu tenho um número inteiro negativo. Eu posso reescrever esse número trocando o numerador com o denominador de posição e passando o sinal do expoente de menos para mais. Então eu ficarei com 1 sobre A elevado a N. Vamos ver aqui no segundo caso. Se eu tenho a fração A sobre B elevado a menos N é um inteiro negativo, eu posso reescrever essa fração fazendo B sobre A elevado a N. Eu troquei o numerador com o denominador e com isso eu troquei o sinal do expoente. Tá certo? Vamos ver os exemplos aqui. Aqui eu tenho o denominador 1, todo mundo sabe, né? Então eu posso reescrever 2 elevado a menos 1 trocando o numerador com o denominador de posição e assim trocando o sinal do expoente. Então eu vou ficar com 1 sobre 2 elevado a 1 e isso é igual a meio. Aqui eu tenho menos 3 meios elevado a menos 2. De igual modo, eu posso reescrever essa fração trocando o numerador com o denominador. Tá aqui, menos 2 terços. E com isso, trocar o sinal do expoente para mais. Menos 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Muita atenção à observação que eu vou fazer agora. Essa troca de sinais do expoente troca apenas o numerador com o denominador de posição. Não troca esse sinal aqui. Esse sinal de menos permanece menos. Se ele fosse mais, permaneceria mais. Professor, então por que ele não está aqui à frente do 4? Porque menos elevado ao quadrado dá mais, né? Então, por isso que ele não aparece aqui. Mas observe que na troca do sinal do expoente, eu só troquei numerador com denominador de posição. Eu não troquei o sinal negativo.
Raiz enésima aritmética. A raiz enésima de A elevado a N. Bom, quando o índice do radical é igual ao expoente, eu posso simplesmente suprimir o radical e o expoente. Por isso, a raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Vamos ver aqui alguns exemplos. A raiz quinta de 32. Bom, 32 é igual a 2 à quinta. E, portanto, eu posso escrever a raiz quinta de 32 como sendo a raiz quinta de 2 à quinta. Observe que o índice e o expoente são iguais e, portanto, eu posso cancelar o radical e o expoente, me sobrando apenas o 2. Então, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Aqui eu tenho outro exemplo, a raiz sexta de 1 sobre 64. Bom, 1 é igual a 1 à sexta e 64 é igual a 2 à sexta. E, portanto, eu posso escrever 1 sobre 64 na forma de 1 à sexta sobre 2 à sexta. Observe que agora o índice e os expoentes são iguais e, portanto, eu posso cancelar o radical e os expoentes. Portanto, a raiz sexta de 1 sobre 64 é igual a 1 sobre 2. Propriedades dos radicais. Propriedade 1. O que diz essa propriedade? Se eu tiver a raiz enésima de A elevado a M e quiser multiplicar tanto o índice quanto o expoente por um mesmo valor, eu mantenho essa igualdade. Ou seja, a raiz n de A elevado a M é igual a raiz n vezes P de A elevado a M vezes P. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenha a raiz cúbica de 2 à quarta. Se eu quiser multiplicar tanto o índice quanto o expoente por um mesmo valor qualquer, por exemplo, 2, eu obterei um radical equivalente, a raiz sexta de 2 à oitava. Propriedade 2. Se eu tenho a raiz enésima de uma multiplicação, eu posso reescrever esse radical com um radical para cada fator da multiplicação, ou seja, a raiz enésima de A vezes B é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Propriedade 3. A raiz enésima de um quociente. Se eu tenho a raiz enésima de uma divisão, eu posso escrever esse radical como sendo igual à raiz enésima do numerador dividido pela raiz enésima do denominador. Claro, com b diferente de zero, porque eu não posso ter divisão por zero. Propriedade 4. A raiz enésima de A elevado a P. Se eu tenho a raiz enésima de um número elevado a um expoente P, esse número de dentro do radical fica elevado a esse expoente P. Ou seja, eu posso escrever a raiz enésima de A elevado a P como sendo a raiz enésima de A elevado a P. Quinta propriedade, radical de um radical. Se eu tenho um radical dentro de um outro radical, basta eu multiplicar os índices para obter um radical equivalente. Ou seja, a raiz n da raiz P de A é igual a raiz n vezes P de A. Cálculo de radicais duplos. Bom, o que vem a ser isso? O radical de um valor somado ou subtraído com outro radical. Ok? Como é que eu faço o cálculo de algo desse tipo? Usando essa equação gigantona aqui. Esse sinal aqui, mais ou menos, varia em função desse sinal aqui. Bom, vamos fazer um exemplo que fica mais tranquilo, né? Aqui é o valor de A e aqui é o valor de B. Aqui o sinal é de mais e, portanto, aqui o sinal será de mais. Mais aqui também, certo? Pois bem, vamos usar a fórmula aqui. A raiz de A, que é 2, mais a raiz de A ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos B, que é 3. Tá aqui, B é 3, dividido por 2. Mais a raiz de A, que é 2, menos a raiz de A ao quadrado, que é 2 também, menos 3, que é B, também dividido por 2.
Bom, aqui eu tenho 4 menos 3 e 4 menos 3 dá 1. Então, raiz de 1. 4 menos 3, de igual modo, também dá 1, raiz de 1. Então, eu fico com a raiz de 2 mais a raiz de 1 sobre 2, mais a raiz de 2 menos a raiz de 1 sobre 2. Mas a raiz de 1 é igual a 1. E, portanto, 2 mais 1, 3. 2 menos 1, 1. Então, eu fico com a raiz de 3 sobre 2 mais a raiz de 1 sobre 2. Bom, aqui usando as propriedades dos radicais, eu posso distribuir esse radical para o numerador e para o denominador. Foi o que eu fiz. Ó. Eu coloquei um radical para o numerador, 3, e outro para o denominador, 2. Aqui também, ó, eu coloquei um radical para o numerador, 1, e um radical para o denominador, 2. Só que a raiz de 1 é 1 mesmo. Então, no denominador, eu fico com a raiz de 3 mais 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando esse resultado, multiplicando denominador e numerador pela raiz de 2, nós teremos raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, mais 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E quanto é a raiz de 4? 2. Então, a raiz de 2 mais a raiz de 3 equivale a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. Professor, eu sempre vou ter que usar aquela fórmula gigante para fazer o cálculo de radicais duplos? Não, eu vou ensinar aqui um dispositivo prático para que a gente não tenha que usar aquela fórmula gigante que a gente viu no slide anterior. Bom, podemos resolver problemas envolvendo radicais duplos usando um dispositivo prático, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Consideramos primeiro o produto de A igual a 2 por 4 como sendo a soma de dois números desconhecidos, ou seja, 8. 2 vezes 4, 8. Consideramos também o produto de B igual a 3 por 4 como sendo o produto de dois números desconhecidos, ou seja, 12. 3 vezes 4, 12. Encontramos os valores que atendem simultaneamente às duas condições acima, ou seja, dois números que somados resulta 8 e que multiplicados resulta 12. No exemplo acima, teremos os números 6 e 2. Por quê? Porque 6 mais 2 dá 8 e 6 vezes 2 dá 12. E, portanto, nós teremos a raiz de 6 mais a raiz de 2. A raiz de 6 mais a raiz de 2. Por fim, devemos sempre terminar dividindo o resultado por 2. Assim, nós vamos ter que a raiz de 2 mais a raiz de 3 será igual a raiz de 6 mais a raiz de 2 dividido por 2. Valor esse exatamente o mesmo que nós encontramos utilizando a fórmula do slide anterior. Vamos entender melhor tudo que foi dito aqui, ó? Bom, aqui eu tenho os valores de A e B, né? A soma de dois números, x1 mais x2, será igual ao valor de A multiplicado por 4, sempre por 4. Então, 2 vezes 4, 8. O produto desses dois números, x1 vezes x2, será o valor de B multiplicado por 4, também sempre por 4. Então, 3 vezes 4, 12. Resolvendo esse sistema, que a gente pode até resolver mentalmente, nós encontraremos x1 igual a 6 e x2 igual a 2. 6 mais 2, 8. 6 vezes 2, 12. E, portanto, basta eu colocar esses dois números dentro dos radicais. Raiz de 6 mais a raiz de 2. Lembrar que esse sinal aqui é positivo, porque ele é positivo aqui, ó. Tudo bem? Por fim, basta dividir sempre o resultado por 2. Então, a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 equivale à raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu limpar a tela aqui. Vamos fazer agora, ó, a raiz de 5 mais a raiz de 24. Bom, aqui eu tenho A e B, correto? A e B. Então, x1 mais x2 vai ser igual a 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. x1 vezes x2 vai ser igual a 24 vezes 4. 24 vezes 4, 96. A gente pode resolver esse sistema, mas dá para chegar aos valores mentalmente.
encontrando dois valores que somados vai dar 20 e que multiplicados vai dar 96. Esses números são o número 8 e o número 12. Basta eu colocar agora dentro do radical raiz de 12 mais a raiz de 8 e lembrar de dividir isso por 2. Aqui vale um comentário. A raiz de 8 e a raiz de 12 podem ser simplificadas. Por quê? Porque 12 é 4 vezes 3 e 8 é 4 vezes 2, dividido por 2. E com isso, aplicando a propriedades radicais, eu posso escrever a raiz de 4 vezes a raiz de 3 mais a raiz de 4 vezes a raiz de 2. E quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2, então 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Logo, eu posso fazer essa simplificação. O resultado da raiz de 5 mais a raiz de 24 será igual a raiz de 3 mais a raiz de 2. Muito cuidado com isso quando os radicais podem ser simplificados. Potências de expoentes racionais. Em outras palavras, são potências que têm no expoente frações. Eu posso transformar essas potências em radicais e vice-versa. Então, a elevado a n sobre p é a mesma coisa que a raiz p de a elevado a n. Tudo bem? Desde que isso, obviamente, seja maior que zero. Vamos ver alguns exemplos aqui, porque com exemplo fica sempre mais claro, né? Aqui nós temos a raiz cúbica de 16 à quarta. Escrevendo na forma de uma potência de expoente racional, eu vou colocar a base 16 e vou colocar 4 sobre 3. Está aqui, 16 elevado a 4 terços. Como 16 é 2 elevado a quarta, eu posso escrever na forma de uma potência de base 2. Então, eu fico com 2 à quarta elevado a 4 terços. Aqui eu ainda posso aplicar outra propriedade das potências, multiplicando os expoentes, 4 vezes 4, 16. Então, nós ficaremos com 2 elevado a 16 terços. Ou seja, a raiz cúbica de 16 elevado à quarta equivale a 2 elevado a 16 terços. Vamos a mais um exemplo aqui. Raiz cúbica de 27 elevado a menos 4. Eu posso escrever o 27 elevado a menos 4 terços. Foi isso que eu escrevi aqui. Bom, o 27 pode ser escrito na forma de potência de base 3. 27 é 3 ao cubo. E com isso, eu posso fazer o produto dos expoentes, aplicando uma das propriedades das potências. 3 vezes menos 4, menos 12. Então, eu fico com 3 elevado a menos 12 terços. E menos 12 terços é igual a menos 4. Bom, outra propriedade das potências eu posso aplicar aqui. Como o expoente é negativo, eu posso inverter a fração, fazendo com que o expoente passe a ser positivo. Então, vamos colocar o numerador no lugar do denominador e vice-versa, trocando o sinal do expoente. Então, nós ficaremos com 1 terço elevado à quarta, e 1 elevado à quarta é 1, 3 elevado à quarta é 81. Então, a raiz cúbica de 27 elevado a menos 4 equivale a 1 sobre 81. Potências de expoentes irracionais. Bom, no slide anterior a gente viu as potências de expoentes racionais, quando o expoente tem a forma de uma fração. Por exemplo, 2 elevado a 1 sobre 2, né? É uma potência de expoente racional. Os números irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 2 elevado à raiz de 2. A raiz de 2 não pode ser escrita na forma de uma fração. É um número irracional. 4 elevado à raiz cúbica de 3. A raiz cúbica de 3 também não pode ser escrita na forma de fração. Portanto, é um número irracional. Menos 8 elevado a π. Π também é um número irracional, uma vez que ele não pode ser escrito na forma de fração. E, por fim, 1 terço elevado a e. E também é um número irracional. Nós vamos vê-lo daqui a pouco. Ele também não pode ser escrito na forma de fração e, portanto, ele é um número irracional, como eu já disse. Todas essas potências têm expoentes irracionais. E todas as propriedades que a gente viu até agora valem também para esses expoentes.
Feitas as considerações acerca das potências e dos radicais, fazendo essa breve revisão sobre esse assunto, a gente pode entrar nas funções exponenciais. Bom, dado o número real a, tal que a seja maior que zero e diferente de 1, a gente chama de função exponencial de base a função f de r em r, que associa a cada x real o número a elevado a x. Bom, vamos entender o que está sendo dito aqui, ó. Primeiramente, o a precisa ser maior que zero para que essa função seja uma função exponencial. Nós vamos perceber mais adiante que se essa base a for negativa, nós não conseguiremos definir uma função. E a também deve ser diferente de 1. Por quê? Porque se eu tiver o número 1 elevado a qualquer expoente, o resultado será igual a 1. Então eu não terei também uma função exponencial. Por fim, essa função é uma aplicação de r em r. Em outras palavras, é uma função real. E, portanto, x é um número real. Ok? Bom, vamos a alguns exemplos de funções exponenciais em r. Aqui nós temos f de x igual a 2 elevado a x. Aqui nós temos g de x igual a meio elevado a x. Aqui nós temos h de x igual a raiz de 2 elevado a 2x menos 1. Aqui o valor de a é raiz de 2, aqui o valor de a é 1 sobre 2, aqui o valor de a é igual a 2. Observe que, em todos os casos, eu tenho f de x igual a elevado a x. Propriedades das funções exponenciais. Primeira propriedade. Na função exponencial f de x igual a elevado a x, temos que se x é igual a zero, então f de zero é igual a elevado a zero, que é igual a 1. Como é óbvio, né? Se x for igual a zero, nós teremos f de zero, e, portanto, a elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Isso significa que o gráfico cartesiano dessa função exponencial corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Sempre que x for zero, y será 1 no caso dessa função. E, portanto, o ponto 0 e 1 sempre pertencerá a funções exponenciais que tenham essa forma. Segunda propriedade. A função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente se e somente se a for maior que 1. E é decrescente se e somente se a estiver entre 0 e 1. A gente vê aqui que o valor de a define se a função é crescente ou decrescente. Caso a esteja entre 0 e 1, a função será decrescente. Caso a seja maior que 1, a função será crescente. E, portanto, dado os números reais x1 e x2, caso a seja maior que 1 e x1 seja menor que x2, então f de x1 será menor que f de x2. Portanto, se o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta, função crescente. Se a estiver entre 0 e 1 e x1 for menor que x2, então f de x1 será maior que f de x2. Ou seja, quando o valor de x aumenta, o valor de f de x diminui. Função decrescente. Terceira propriedade. A função exponencial f de x igual a elevado a x, com a maior que zero diferente de 1, é injetora, pois, dados x1 e x2, tais que eles são diferentes, temos que, se a for maior que 1, f de x1 será menor que f de x2, função crescente. Se a estiver entre 0 e 1, f de x1 será maior que f de x2, função decrescente. Portanto, nos dois casos, f de x1 é diferente de f de x2 e, portanto, a função de fato é injetora. Teorema 1. Sendo a um número real maior que 1, x1 e x2 também dois números reais, temos que a elevado a b é maior que 1 se e somente se b for maior que 0. Vou fazer dois exemplos aqui para a gente entender o que está sendo dito aí, ó. Eu vou colocar aqui a elevado a 0 e a elevado a menos 1. Observe que nesses dois casos o valor de b não é maior que 0. Aqui eu tenho o valor de b igual a 0 e aqui menor que 0. Aqui
eu tenho o resultado 1, porque todo número elevado a zero é igual a 1. E aqui eu tenho o resultado 1 sobre A. Bom, temos aqui que 1 é igual a 1 e esse valor é menor que 1. E, portanto, somente no caso de termos valores de B maiores que zero é que A elevado a B será maior que 1. Teorema 2. Sendo A um número real maior que 1, x1 e x2 também números reais, A elevado a x1 será maior que A elevado a x2 se e somente se x1 for maior que x2. Muito tranquilo isso aqui também, né? Vou dar um exemplo numérico aqui, ó. Se eu tenho 2 elevado a x maior que 2 elevado a y, é porque x é maior que y. Ou seja, esse expoente deve ser maior que esse para que essa potência seja maior que essa. Teorema 3. Se A é um número real e está entre 0 e 1, x1 e x2 também são reais, temos que A elevado a B será maior que 1 se e somente se B for menor que 0. Bom, o número 1 sobre 2 é um número que está entre 0 e 1. Se eu elevar esse número a um expoente negativo, ou seja, se B for menor que 0, por exemplo, menos 1, isso será igual a 2 elevado a 1. E esse número será, de fato, maior que 1, comprovando que A elevado a B será maior que 1 se B for menor que 0 e A for um número entre 0 e 1. Teorema 4. Se A é um número real que está entre 0 e 1, x1 e x2 também são reais. Temos que A elevado a x1 será maior que A elevado a x2 se e somente se x1 for menor que x2. Bom, eu vou escrever aqui o número A elevado a x1 como exemplo, meio elevado ao quadrado. Aqui o meio está no lugar de A e o 2 no lugar de x1. Lembrando que meio é um número que está entre 0 e 1. Aqui eu vou escrever A elevado a x2 igual a meio elevado ao cubo. Aqui o x2 vale 3 e o A também vale meio. Bom, aqui nós teremos 1/4 e aqui 1/8. Nós sabemos que 1/4 é maior que 1/8. E, portanto, meio elevado ao quadrado será maior que meio elevado ao cubo. Mais ainda, A elevado a x1 será maior que A elevado a x2. Notem que, apesar de meio elevado ao quadrado ser maior que meio elevado ao cubo, o expoente 2 é menor que o expoente 3 e, portanto, x1 será menor que x2, nesse caso. Com isso, a gente confirma o teorema, né? A elevado a x1 será maior que A elevado a x2 se e somente se x1 for menor que x2. Imagem das funções exponenciais. Vimos no estudo das potências de expoente real que se A é um número estritamente positivo, então A será maior que zero para todo x real. Bom, f de x é igual a elevado a x, nossa função exponencial, né? Vamos imaginar A um valor estritamente positivo. Vou botar aqui dois exemplos. F de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a 1/3 elevado a x. Qualquer valor real assumido por x fará com que a função seja positiva, mesmo que o x seja negativo. Lembrar que o expoente negativo não muda o sinal da base, apenas inverte o numerador com o denominador, e, portanto, a base permanecerá positiva. Por isso, nós podemos afirmar que a imagem da função exponencial é o conjunto dos números reais positivos. Gráfico das funções exponenciais. Com relação ao gráfico da função exponencial f de x igual a elevado a x, podemos dizer o seguinte. Primeiro, a curva representativa dessa função está toda acima do eixo x, pois y igual a elevado a x será maior que zero para todo x pertencente aos reais. Acabamos de falar isso quando falamos da imagem. Como a imagem pertence ao conjunto dos números reais positivos,
A curva que representa a função exponencial estará toda acima do eixo x. Segundo, esse gráfico cortará o eixo y no ponto de ordenada 1. A gente também já viu isso lá no início do nosso estudo. Isso porque se nós colocarmos 0 no lugar de x, a imagem será igual a 1, porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Terceiro, se a for maior que 1, o gráfico é o de uma função crescente. E se a estiver entre 0 e 1, é o de uma função decrescente. Também já vimos isso lá no início da nossa aula. Quarto, toma um dos aspectos da figura abaixo. Aqui nós temos y igual a ax com a maior que 1, portanto, função crescente, aqui interceptando o eixo y no ponto de ordenada 1. Aqui, y igual a ax com a entre 0 e 1, função decrescente, também interceptando o eixo y no ponto de ordenada 1. Aqui uma função crescente. Observe que à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta, ou seja, o valor da função vai aumentando. E aqui uma função decrescente. Observe que à medida que o valor de x vai aumentando, o valor de y vai diminuindo e, portanto, uma função decrescente. Na próxima aula, dando prosseguimento ao estudo das funções exponenciais, falaremos das equações e das inequações exponenciais. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!